Onde existe uma mulher sobrecarregada, existe um homem folgado. Onde existe uma mulher focando mais no provimento da casa, da família, existe um homem também numa força feminina muito intensa. Certo. Que permite esse espaço. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Doutora Mirella Neri é psicóloga, especialista em relacionamentos e no mergulho profundo do inconsciente humano. Com uma linguagem clara, sensível e cirúrgica, ela ajuda pessoas a entender os padrões emocionais que repetem, os vínculos que criam sem perceber e as dores que carregam sem saber de onde vieram. A mulher, só ela pode gerar a vida. Só ela pode segurar um bebê dentro do útero. Então, dentro de nós temos essa capacidade, na nossa formação, de essência, essa capacidade de acolhimento. Essa capacidade de pegar algo, segurar e transformar esse algo em algo maior. Doutora Mirella, pra gente partir do começo, quais as diferenças fundamentais, se a senhora pudesse dizer algumas, da psique masculina e feminina? Porque virou moda no nosso tempo todo mundo achar que é igual. E eu gosto muito de salientar isso. Somos iguais como seres humanos, nós temos o mesmo valor, devemos ter os mesmos direitos, mas como composição biológica já não somos. Exato. Fisiológica também não somos. Porque tem diferença. Né? Geneticamente tem diferença, fisiologicamente temos diferença, mas também temos diferença na nossa psique, né? Isso. Eu queria entender com a senhora quais são alguns pontos para a gente começar aqui a entender que há diferença e vamos começar a mergulhar nesse assunto. Então, vamos lá. Eu acho interessante a gente começar percebendo que os dois são complementares. Tá. E no corpo físico a gente percebe isso, né? Que o homem traz para a mulher o que falta a ela. E ela leva para o homem o que falta a ele. Tá. Na maneira de funcionar na vida, é interessante a gente pensar nisso, Dr. Felipe, porque se a gente observar a história, a maneira como o homem e a mulher vivem os seus papéis pode até mudar. Mas aquilo que é essência não muda. Uhum. Porque a essência do homem é o masculino, que vem da força do macho. Certo. E a essência da mulher é feminina, que é a força que vem da fêmea. Pode passar qualquer tempo, pode mudar de geração para geração, a força masculina e a força feminina não muda. Tá. A maneira como a gente vive os nossos papéis, isso muda muito, né? Tanto é que se a gente olhar para a nossa história e olhar para a história dos nossos pais, dos nossos avós, a gente vai perceber diferenças significativas e até para os nossos filhos. Na maneira de viver o papel. Mas eu acredito que o maior sofrimento atual é justamente porque a gente está vivendo os nossos papéis de uma maneira muito distante daquilo que é na nossa essência. Então, porque... Vamos lá, rapidamente. Isso. Porque o que acontece? A mulher, antigamente, ela trabalhava em casa. Sim. E eu sempre falo isso, a senhora até me corrija se eu estiver enganado, porque eu gosto de aprender e eu aprendo, cada programa que eu aprendo alguma coisa nova. Tá. E para mim é muito importante. Mas até a época dos nossos pais, ou dos meus pais, década de 50, a mulher, ela normalmente trabalhava em casa. Sim. E era esperado isso. Por quê? Porque a princípio, não tinha nem anticoncepcional. Exato. Então, era um filho atrás do outro. Isso. O planejamento familiar era muito mais difícil. Era uma vida diferente. Então, a mulher, ela ficava em casa e cuidava do lar, porque sair para trabalhar era quase impossível para ela. A não ser que ela não tivesse se relacionado com ninguém, ou tivesse ficado, sei lá, viúva, muito prematuramente precisou ir trabalhar. Mas, via de regra, ficava em casa. Só que a sociedade mudou. Vem, então, como eu falei, o anticoncepcional. Vieram as leis que respaldaram e começaram a trazer para a mulher proteção. E tudo isso, para mim, tá tudo certo. Só que essa mulher, ela começa a exercer funções que não era habitual. E ela vai precisar aprender a equilibrar a nova função, a psique feminina que é a constituinte dela. Só que não foi passado para ela
as consequências do que, você pode agora assumir essas funções. Porém, você é mulher. E se você não entender isso, você pode desenvolver problemas lá na frente de desencontro em relação ao que a sua psique é, a uma nova função, e você continua sendo, sei lá, mãe, mulher e etc. E aí? Então, exatamente esse é o ponto. Olha só, o papel, a maneira de viver o papel mudou. A mulher antes não trabalhava e agora trabalha. Antes ela estava dentro de casa e agora ela está fora. Eu acho que fica difícil essa discussão quando a gente começa a partir pelo viés do certo ou errado. Aí fica difícil compreender. Mas quando a gente vai para a essência, é muito claro. A mulher, só ela pode gerar a vida. Isso. Só ela pode segurar um bebê dentro do útero. Então, dentro de nós temos essa capacidade, na nossa formação, de essência, essa capacidade de acolhimento. Perfeito. Essa capacidade de pegar algo, segurar e transformar esse algo em algo maior. Isso é da mulher, isso, né? E na Constituição do homem, ele veio justamente para proteger um ambiente enquanto a mulher cumpre esse papel. Então, é da natureza feminina, e aí eu não estou dizendo se a mulher gosta ou não. Eu estou dizendo aquilo que regula o que é da essência. Perfeito, perfeito. Tá? Por exemplo, eu adoro o meu trabalho, mas se eu saio um pouquinho do centro, sabe como que eu volto? Eu vou arrumar minha casa. Só que as mulheres hoje, elas têm muita dificuldade de assumir e perceber isso. Que elas estão tão focadas em cumprir o papel do jeito que a sociedade pede, que muitas vezes elas estão distantes, nós estamos distantes da essência. E a essência da mulher, ela é uma essência que ela é capaz de gerar e criar muitas coisas, mas não é ativa como a do homem. Isso é muito difícil as mulheres compreenderem. Porque muitas vezes elas falam, mas eu sou muito mais produtiva que ele. De fato, você pode ser muito produtiva numa atitude mais de acolhimento, né? Assim como o homem, a natureza dele é mais ativa. Sim. Eu falo muito assim, quer equilibrar uma relação de casal? Não tem jeito da mulher tirar a barriga e falar pro homem assim, agora é sua vez de gestar. Sim. Fica com a barriga aí. Exato. Porque eu tô precisando de um tempo. Não, fica com a barriga aí porque tem 10 noites que eu não durmo, não tem jeito. Então, na nossa essência, os papéis foram definidos. E, doutor Felipe, quando a gente olha pro início, né? Que a gente observa como é que é o movimento do espermatozoide pro óvulo, isso é incrível. Porque, observa, o óvulo, que é a força feminina, não se movimenta. É verdade. Ele não luta. Quem luta é o espermatozoide, né? O óvulo, ele simplesmente acolhe aquilo que se aproxima. E ele acolhe, segura e faz aquilo, faz uma semente se transformar em uma pessoa. Isso é uma capacidade extraordinária. É perfeito isso. Todo o resto é negar aquilo que é a essência. Pode mudar a maneira de viver os papéis. Daqui, sei lá, 10 gerações na frente, imagina como vai estar. Sim. Mas essa essência, ela é imutável. Agora vem cá, tá. Então, uma questão, é por isso, só para tirar uma dúvida, é por isso que certas profissões têm proeminência ou feminina nos papéis. Sim. Por causa dessa questão do acolhimento, da transformação, inclusive, né? Sim. Tá, então, sei lá, enfermeiras, professoras, a maior parte, babás, né? A maior parte vai ser mulher e elas têm uma identificação maior porque isso é inato, é da própria psique e da constituição psique feminina. Isso. Só que essa mulher, ela foi pro trabalho. E aí é o que eu tava falando. Longe de ser certo ou errado. Sim. Porém, você cria um ambiente emocional um pouco mais difícil. Porque como a senhora falou, vamos lá. Ela tem um papel mais acolhedor, o homem mais ativo. Tá tudo bem. E aí ela sai de casa e ela entra, por exemplo, numa empresa que ela vai exercer um papel mais ativo como o do homem. E aí, naquele momento, ela liga uma chave de uma função mais masculina. Exato. Só que quando ela volta para casa, ela tem que desligar aquela chave e ligar uma outra, que é, como a senhora falou, do papel feminino. A senhora mesmo disse, quando a senhora sai um pouquinho do centro, vai arrumar a casa para se centrar. Isso. O homem não. O homem, ele tá no papel masculino dele
e só. Então, se ele sai para trabalhar, ele está no papel dele, ele volta para casa, ele não tem que ele mudar quem ele é, ele segue sendo masculino. Ou seja, a mulher, de novo, eu digo, longe de estar certo ou errado. Sim. Mas é uma situação que ela se coloca de sobrecarga. Eu concordo em partes. Tá. Isso é real se a gente olha para o casal sem compreender ele como uma unidade. Tá bom. Né? Se a gente compreende o casal como unidade, eu tenho refletido muito sobre isso, tem uma percepção que eu vou compartilhar com você. A gente percebe o seguinte, uma mulher ela só entra nesse movimento enquanto casal se o homem também permite. Eu falo que é sempre a fome com a vontade de comer. Sim. É sempre. Onde existe uma mulher sobrecarregada, existe um homem folgado. Tá bom. Onde existe uma mulher focando mais no provimento da casa, da família, existe um homem também numa força feminina muito intensa. Certo. Que permite esse espaço. Porque assim, a mulher ela também tem capacidade de estar num ambiente que é mais masculino e mesmo assim ela gera vida. Sim. Como mulher. Trazendo a essência dela feminina. Aliás, quando a mulher ela entende isso, ela não entra na disputa. E geralmente o fluxo do negócio é muito grande, é muito intenso, né? Geralmente os homens que participam daquilo entendem o posicionamento dela. Ela não precisa usar força masculina para lutar, para garantir a própria opinião. Isso é um fato. Só que o que a gente tem hoje? A gente tem uma sociedade onde é a fome com a vontade de comer. As mulheres querendo se autoafirmar, garantir uma autoestima. E é muito mais fácil você ter grandes resultados nos negócios do que na família. Né? Muito mais, para os dois. Tá? Então, tem a mulher que quer garantir uma autoestima mais elevada pelos resultados que só dependem dela. E tem um homem que, de alguma maneira, está confortável com essa situação. Perfeito. Ele está acomodado nessa situação. E ele permite. Mas é porque ficou fácil. E, de certa maneira, foi o quê? É o acolhimento do famoso discurso. Veja bem, eu sempre digo isso, né? Virtude, você não carrega. Você tem que desenvolver e gerar e colocar em prática todo santo dia. Sim. Tem jeito. Né? Você não carrega. A virtude de ontem é de ontem. A de hoje é que você tem que fazer acontecer de novo. Sim. Agora, os vícios, basta não fazer nada, que eles aparecem rápido. Exato. Aí se ouve aquele discurso, e a mulher está ouvindo esse discurso, como eu falei, aquele discurso que não fala da consequência. E ela acolhe. Não, homem e mulher é tudo igual. Homem e mulher é tudo igual. Homem e mulher é tudo igual. Como se fosse realmente totalmente igual na parte psicológica, como eu falei, biológica. E não é. Nem corpo, nem alma, nem espírito. Nada. Não é, pois são complementares, como a senhora falou. Mas ela está ouvindo esse discurso. Aí o homem está olhando e está falando, pô, essa mulherada quer espaço, né? Pô, que assim seja. Pois é. Você entende? Quando você fala dessa maneira, a gente então precisa dizer da essência do homem. Também. Se da essência do homem é direção e luta, ele não deveria ceder nisso. Claro, mas só que qual foi o discurso? Então, doutora, mas olha o discurso que a gente ouve o tempo todo. O cara que chega e fala esse tipo de coisa está sendo taxado como na internet? Machista. Exatamente, mas a mulher que se posiciona dessa maneira, ela também está sendo taxada. E se nós não tivermos, se não existe a coragem do homem ir para esse enfrentamento e a mulher também, a gente não muda o contexto. Porque assim, se existe uma mulher sobrecarregada, existe um homem omisso. Claro, eu concordo totalmente. totalmente. Se existe uma mulher que está se posicionando de forma masculina, existe um homem se posicionando de forma feminina. E quem paga o preço disso? Nossos filhos. É isso aí. Né? Então, a direção é responsabilidade do homem. A liderança é responsabilidade do homem, porque a mulher não dá conta de acolher, gerar, desenvolver e entregar para o mundo algo se não for nessa cooperação com o homem. A prova disso é que a solidão nas famílias é o maior veneno. Não tem nada que destrói mais as famílias do que a solidão. E os casais estão se separando. Por quê? Porque estão casados e estão só.
Os casais estão dentro de casa completamente solitários. E a solidão é uma maldição. É uma maldição. Eu concordo com a senhora. Nada destrói mais uma família. Então, assim, o silêncio do homem também é um problema muito sério. A omissão do homem. A omissão. A falta de posicionamento, a concordância. Porque é muito fácil, eu falo para os meus clientes, é muito fácil você colocar a culpa na sobrecarga da sua mulher. Mas cadê o seu posicionamento? De dizer para ela assim, não, aqui não. Meu marido lá em casa fala. Sabe, tem muitas mulheres que escutam quando eu digo do meu marido, ele fala, não, nesse evento, sem a minha presença, você não vai. E eu sou uma mulher que sou forte. Sim. Né? Sim. Mas eu obedeço. E eu me sinto extremamente segura quando ele faz isso. Quando ele faz isso para proteger a nossa casa. É necessário. Porque a mulher, todos dois, eu acho que tudo se perde, doutor Felipe, quando entra a disputa de quem é mais competente. É aí que se perde. 2 bicudos não se beijam, não doutora. É? Isso é um ditado velho pra caramba. 2 bicudos não se beijam. Se não tiver alguém pra entender essa questão da diferença dos papéis e se amar, porque, porra, isso é amor, pô. Sim. Eu respeitar o papel da minha mulher é amá-la. Porque eu vou deixar ela potencializar a vida dela, pô. E mais do que respeitar, é permitir e desejar que ela viva. Exatamente. Né? O quanto é saudável quando uma mulher permite que o homem viva a natureza masculina dele. E um vai potencializando o outro, vai melhorando o outro na vida, vai apoiando. Isso é uma dádiva. Quando é que as pessoas perderam esse olhar, doutora? Eu falo muito assim, ó, a mulher, ela vive muito mais em profundidade. Muito mais. A mulher é profunda, ela é dos sentimentos, é daquela visão mais profunda mesmo. E o homem, ele é muito mais raso. Ele é muito mais da vida, do aqui e agora, do fazer acontecer. E a mulher, não. Ela é mais interna. Sim. E é incrível quando a gente reconhece o quanto uma mulher precisa de um homem mais no aqui e agora. Eu falo que os homens, eles tiram muito a mulher da profundidade. Sobretudo quando a mulher entra no período de maternidade. Ela afunda naquela história, na história da criança, nas dores que acontecem no corpo dela, nos medos. E é o homem que traz a mulher para a realidade. Assim como o homem, ele se afunda no trabalho e só vê aquilo. E é a mulher que traz esse homem mais para a família. Então, é tudo muito complementar. Mas esses dias eu estava meditando muito, sabe, doutor Felipe? Por que razão tanta dor, né? E aí me veio uma imagem muito forte assim, ó. Quando um homem entra na vida de uma mulher, no momento atual, porque as pessoas estão casando cada vez mais tarde, essa mulher, ela já tem uma identidade desenvolvida. Que, na verdade, não é a identidade dela por completo para quem acredita que Deus fez uma criação perfeita, tá? E o homem também. E agora, a fase que eles entram nós podemos muito mais, porque agora nós somos dois. Sim. Só que entenda uma coisa, o homem tá aqui, a mulher tá aqui. Sim. Para que, de fato, eles consigam cumprir, para que seja é uma fusão. Milagre, é necessário fundir. Perfeito. Não existe fusão sem dor. Não existe. Nada que você vai fundir, que é humano, vai acontecer sem dor. E para essa fusão, muita coisa dentro dessa mulher vai se movimentar e precisa. Muita coisa tem que ser deixada para trás. E para o homem também. Só que hoje, o que as pessoas querem? Elas querem o resultado da unidade, mas sem se fundirem. Seu milagre. Então, assim, a mulher pensa assim, eu não vou mudar minha identidade, eu tenho a minha identidade formada. Eu já tô bem estabelecida. E o homem é a mesma coisa. Só que, na verdade, eles ainda não encontraram o melhor deles. E essa identidade ainda está tão frágil que ela não se permite a fusão. Porque a completude, a força mesmo de vida, a gente encontra na comunhão. É a comunhão que cura. E a comunhão que mais cura é o relacionamento de casal. Eu falo que de todos os amores, quando o homem ele encontra a mulher encontra o homem, por mais louco que pareça ser, eu vou dizer algo... Tá. Eu acredito que é o amor
mais genuíno e verdadeiro possível. Veja só, vou explicar por quê. Tá. Existem 3 amores que são sublimes e um quarto que é transcendental. O amor a Deus é o transcendental. E 2 outros amores que são sublimes. O amor de filho para com os pais. Sim. Só que você, filho, né? Você nasce dos seus pais e isso te é um presente. E esse amor, ele é uma dádiva, ele é um presente. Não é uma opção. Sim. Isso é natural, e é natural que seja. É natural que filhos amem os seus pais. Sim. Assim deveria ser, isso é natural. O outro amor é o contrário, é o do pai para com os filhos. Que também é natural, porque os filhos são uma dádiva. É um milagre. E quando o pai, a mãe, ela vê o seu filho, pega o filho no colo pela primeira vez, eles experimentam o milagre do nascimento e do surgimento daquele amor que não se conhecia. Naquele momento, fala assim, cara, que amor é esse que sobrepuja qualquer outra emoção que eu já tive? É um milagre. E é natural que assim o seja. Mas o maior e mais genuíno de todos os amores é o amor do homem e da mulher. Eu creio. Por quê? Porque é uma escolha. Não é, incrivelmente, eu falo, não é natural. Olha o que me vem quando você diz isso. É muito fácil amar aquilo que leva você. Exato. Então é fácil amar um filho porque ele carrega natural. Dentro dele você, é verdade. Seus pais, É verdade. seus avós. É verdade. E assim você olha para os seus pais, você está carregando dentro de você eles. Então é simples amar dessa maneira. É verdade. Mas agora você amar uma pessoa que exige que você tire parte de você. Exato. Porque o casamento, ele só dá certo quando... Olha, e esse é o ponto-chave de todo o casamento. E esse é o ponto-chave, porque a nossa nação padece nas famílias. O ponto essencial para um casamento dar certo é você conseguir se despedir, se desprender dos seus pais. Com certeza. Então observa, o filho carrega os seus pais, você carrega os seus pais. Agora o seu parceiro, a sua parceira, quando chega, exige de forma inconsciente que você se desprenda, que você deixe parte para trás. É o famoso amor sacrificial. Só que aí tem um ponto essencial, que é uma coisa que eu falo muito no consultório, muito na minha formação para os terapeutas. Eu falo assim, o casamento, o casal é uma escolha, exatamente o que você disse, um amor sacrificial. E quando ele se perde, quando você deixa de fazer essa escolha. E como é que a gente faz, então, doutor Felipe, para que a gente nunca desista dessa escolha? A gente olha para esse serzinho que a gente ama muito, que é a coisa mais bela que eu podia entregar para a vida. E aí a gente lembra que ele só foi possível por causa dessa companheira, por causa desse companheiro. Então, quando a gente consegue amar os nossos parceiros por meio da dádiva do filho que nasceu e foi entregue para o mundo, só porque houve esse encontro, é impossível não nutrir esse amor. Doutora, porque se esse amor não for nutrido, não tem casamento que sobreviva. Doutora, estamos falando algo tão bonito. Eu vou lhe dizer. Você encontrar a pessoa com quem você se faz uma só carne, que é o que eu digo, é um milagre. Porque não é um contrato que define um casal. Não. É o milagre do encontro de um amor que é, como nós falamos, é sacrificial, ele é altruísta. Por quê? Porque essa escolha, ela é não natural, ela é o contrário. Ela, na verdade, ela é contra a lógica da própria natureza. Porque, veja, quando eu me encontro com aquela alma e eu falo assim, eu agora sou um com você, eu tô indo contra a biologia que me mostra tantas outras mulheres e eu falo, não, é você. Eu tô indo contra a lógica de olhar para a vida e oportunidades e momentos e questões internas de dúvidas e falo, não, porque eu escolhi você, é você até o último dia da minha vida. Isso. E eu falo, aqui, por exemplo, eu tô casado há 17 anos, eu tive milhares de momentos na minha vida difíceis, mas o divórcio nunca foi uma opção. E por nunca ter sido uma opção, estou com a minha mulher hoje. E quando eu olho para todas as dores que a gente viveu, sabe qual é o mais belo? Elas estão lá para trás. E o hoje permanece, eu com ela e ela comigo.
E esse amor que é uma decisão e ao mesmo tempo é um milagre, por isso eu disse, ele é o mais sublime de todos os amores. Exatamente. Porque filhos vão embora. Precisam ir. É Nós somos mordomos dos nossos filhos para a vida. Isso. Os nossos pais nós deixamos. Isso. Mas o meu cônjuge é para sempre. Até o último dia da minha vida. E esse amor é o mais próximo em prática, vou lhe dizer agora, hein? É o mais próximo em prática de entrega, que é o amor a Deus. Por quê? Lhe digo por quê. Porque eu não sou capaz de encontrar Deus em nenhum outro lugar. Exato. Apenas no meu próximo. E eu vejo, assim, ó, nessa experiência de atendimento a casais, é muito desafiante que alguém consiga suportar as dores que são geradas num casamento sem a presença de Deus. É isso, doutora. Né? E aí as pessoas falam assim pra mim, não, mas eu faço isso por ela. Eu falo, mas você tá fazendo errado. Porque você não deveria estar fazendo. Você não deveria estar sendo fiel por ela. Você deveria estar sendo fiel por você. Exato. É você que ganha com a fidelidade. Mas, doutor Felipe, ninguém consegue compreender isso sem compreender Deus. Doutora, é que as pessoas esqueceram um mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso. Então elas estão dando todos os tipos de motivações para o próximo, mas esqueceram que parte primeiro, as pessoas têm que aprender a se amar para externalizar amor. E as pessoas estão confundindo o se amar com o tal do empoderamento. Não, agora a palavra caiu um pouco, né? Sim. Mas as pessoas estão confundindo um se amar com ego. Aí é a depravação do amor, né? Sim. As pessoas hoje se amam se cobrando muito. Sendo muito exigente consigo, querendo manter um padrão social que, na verdade, é inacessível para um ser humano. Você conseguir cumprir tudo que a sociedade te espera hoje, né, te pede hoje, é impossível. Aí você só fica com culpa, você só fica com problemas e compulsões e sobrecargas. Né? E é loucura, doutora, porque nós somos seres em constante mudança. As emoções que tínhamos, não temos mais. Os desejos que tínhamos, não temos mais. E aí, quando você olha e fala, por que eu me cobrava tanto? Já não é mais o mesmo. E nós não somos o mesmo de ontem. Aliás, ontem é só uma memória. O que existe é só o agora, né? E é muito louco isso. E eu não consigo entender. Mas, biblicamente, tá lá, enfim, seja pessoa que estiver ouvindo o programa, como entenda a Bíblia, como um livro religioso, um livro de sabedoria, não importa. Mas está lá, né, o famoso cordão de 3 dobras. Exatamente. E é incrível quando a gente entende que quando na palavra fala uma só carne... É, isso aí. Né? A gente leva um tempo para conseguir viver isso de fato, sem muita dor, o casal. Sim. Mas é incrível. Se a gente olha pra gente com os olhos do nosso pai, ele não vê um casal separado. Não faz sentido para ele uma discussão de como o homem ou uma mulher deve viver os papéis dentro de uma casa, porque para ele não está separado. É um só papel, né? É um só papel. Papel do cônjuge, né? O papel é gerar vida, multiplicar e governar sobre tudo. E esse casal, ele precisa entrar numa sintonia para que isso seja possível. Perfeito. Por isso que muitas casas não prosperam. Porque eles não conseguem compreender e respeitar o que é da essência de cada um, né? Porque a gente fica muito preocupado com o que os outros vão dizer. Mas quando a gente compreende que isso é necessário, assim, compreender que uma mulher nunca vai estar no potencial máximo dela sem a presença do masculino. E um homem também nunca vai estar no máximo. A maioria aqui vai colocar aqui, a gente já sabe, né, nos comentários. Vai ter muito comentário. Esse mundo de fantasia, isso é impossível. Com certeza. Né? Exato, mas essas pessoas, elas só vão dizer isso porque ainda não experimentaram se permitir viver essa fusão. Posso lhe dizer uma coisa? É uma tristeza muito grande. Eu já lhe falei isso, eu falei aqui para a senhora antes. Eu costumo meditar todos os dias à noite, sabe? Ter um tempo quieto. Eu tento ficar o máximo possível. E eu tenho conseguido ficar 1 hora, todos os dias à noite, quieto, orando, conversando com Deus. E uma das coisas mais tristes é que as pessoas, doutora, elas desistiram do amor. Elas desistiram de acreditar e ter esperança. Elas acharam que porque sofreram, a vida não tem mais chance. Só que elas não percebem que elas
abriram mão de viver. E pelas tristezas, elas se escravizaram na própria dor e na desesperança. Sim. E as pessoas não entendem que a vida é uma dádiva. É um movimento tão rápido, tão precioso, para você, por causa de uma dor, de uma decepção, de uma amargura, você se escravizar e perder o olhar de esperança e de renovo. Porque há chance, sempre há. Mas deixa eu te explicar. Por que que isso acontece? Por que que um trauma ou vários traumas, eles são capazes de limitar a vida inteira de uma pessoa? Uma pessoa é capaz de perder a vida dela toda porque não consegue dar oportunidade para o próximo em função dos traumas. Porque não é sobre entendimento. Não é sobre entendimento. E entender, a pessoa entende. Sim. E se dá uma chance, ela se dá. É sobre transformar os sentimentos. E aí nós temos o problema mais sério da nação brasileira. Eu falo que o nosso país é um país escravo emocionalmente. Nós não temos problema econômico, nós não temos problema político, nós não temos problemas sociais. Todos esses problemas, eles estão relacionados à escravidão emocional. É uma mesma raiz, né? A mesma raiz. Nós temos um povo escravo. E por que que nós somos escravos? Porque a psicologia, o desenvolvimento humano, as igrejas, todas as áreas Sim. que trabalham com ajuda têm ensinado a mudar a maneira de pensar, mas não têm ensinado como tratar o coração. Na nossa cultura, principalmente no Brasil, nós somos ensinados a negar os nossos sentimentos. E quando a gente faz isso, a gente entra no ranking de primeiro do mundo em ansiedade, o quarto em depressão. E a solidão se instalando cada vez mais dentro das famílias. Então, não é sobre entender, é sobre transformar os sentimentos. Porque os verdadeiros traumas, Sim. Dr. Felipe, eles estão armazenados no corpo. Sim. As memórias, os Sim. principais Sim. traumas, essas memórias estão no coração. O coração precisa ser tratado. E não são traumas de infância, são traumas de vida intrauterina. E também tudo aquilo que os nossos pais, avós, bisavós não curaram. Do mesmo jeito que eu tenho uma predisposição a desenvolver uma diabetes, porque minha avó tinha, as dores emocionais que ela não desenvolveu, que ela não resolveu, também estão dentro de mim. Sim. E podem ser manifestadas de acordo com o que eu vou vivenciar hoje. E eu preciso curar isso. E se eu não curo, eu vou passar para a próxima geração. E aí hoje nem se fala em trauma de vida intrauterina, ainda com a intensidade que é necessária. Mas as nossas principais dores, os nossos principais medos dessa fusão na relação de casal, como se eu fosse perder a minha identidade, começou dentro do útero. É porque a coisa está toda muito superficial. É tudo muito descartável nos nossos tempos. O que a gente está falando é coisa mais profunda, ou tentando trazer as pessoas para olhar. E, de novo, a vida como um evento extraordinário, que merece ser vivido de forma plena. E não se escravizarem por questões, como a senhora mesma disse, não resolvidas, talvez, lá de trás, mas as pessoas apenas estão sobrevivendo, elas não querem olhar. Elas não querem olhar para a sombra, elas não querem tentar olhar para falar, pô, beleza, então o que eu faço? Como eu mudo? Como eu transformo isso daqui? Mas assim... Quando a gente fala que as pessoas não querem olhar para isso, eu tenho estudado isso há muitos anos. Porque eu sou uma pessoa que vivo para mostrar isso para as pessoas. E, de fato, as pessoas não querem. E aí eu percebo 2 pontos importantes. Primeiro é que elas nem sabem disso. E segundo é que, muitas vezes, quando você se dispõe a curar uma dor profunda e você busca uma ajuda profissional hoje, na maioria das vezes, não se tem. Porque os próprios profissionais ainda trazem solução de maneira rasa. Relativizam, passam a mão na cabeça. Então arranjam um culpado. Exato, que é mais Por comum, exemplo, mais fácil. Vamos falar sobre o abuso. O culpado é o abusador. Ok, realmente. Ele é o agressor, ele merece ser punido, etc. Mas a gente precisa compreender que existe uma dor dentro dessa pessoa para atrair, para manter, para permitir, para não pedir ajuda. E isso precisa de cura, compreende? E a cura não é o julgamento, nem dessa pessoa, nem da outra. A cura é o tratamento do trauma no nível que eu estou dizendo aqui.
Não é mudar a cabeça, mudar a crença, não muda a vida de ninguém. Se mudasse, o nosso país não seria o primeiro mundo em ansiedade. Sim. Nós precisamos ir mais profundo. Mas essa dor, como a senhora falou, e é uma grande verdade, óbvio. O culpado é o abusador, que foi o criador, sim, o gerador, ponto. Exatamente. Mas a partir do momento que isso já chegou a mim, o que eu vou fazer com isso, agora é de minha responsabilidade. Tem que resolver a vida dor. é essa. A vida é um lugar de dores, cardos e abrolhos, né? É um lugar de dor e sofrimento. No mundo tereis aflições. Só que eu escolho viver na aflição ou ter bom ânimo. Sim. E aí eu preciso, então, olhar para essa dor que me achegou, essa circunstância da qual, por exemplo, eu não tenho nenhuma responsabilidade, mas me veio. Por exemplo, eu sempre falo isso. A minha mãe morreu aos 43 anos de idade. Eu encontrei ela morta em casa. Sim. Eu acordei e ela estava lá. Essa é uma dor terrível. Sim. Chegou um determinado momento da minha vida que eu não lembrava do rosto da minha mãe. Porque eu olhei aquilo me foi tão duro. Isso. Que eu chegou uma hora da minha vida, anos depois, tá? Que eu tentava lembrar da minha mãe e não lembrava. O inconsciente faz isso, né? Exato. Ele guarda. Só que eu parei e falei, pera um pouco. Falei, peraí. Minha mãe me falou, mas como é que eu não tô lembrando? Eu vou enfrentar isso aqui, eu quero descobrir isso aqui. Óbvio. Isso mesmo. Porque ou eu vou viver numa aflição, ainda que inconsciente, que vai me gerar traumas, que vai me gerar compulsões, que vai me gerar pulsões negativas, ou eu vou encarar e vou falar, peraí, eu quero viver, eu quero ser autor da minha vida. Exatamente. Só que aí vem uma grande questão que eu vou lhe perguntar. Como as pessoas, elas podem fazer de forma honesta essa reinterpretação da vida? Por quê? Ou ela vai olhar o causador da dor e vai se desculpar nele as mazelas que vive hoje, ou ela vai tapar os olhos e ela começará a ser uma causadora de dores em outros. É o seguinte, a cura, ela vem da permissão da dor te atravessar. O inconsciente, ele guarda a dor, as memórias, porque naquele momento você não tinha condições para resolver. Sim. Mas precisa ser tratado, não foi apagado, foi guardado. Exatamente. Tá? E quando a cura vem, quando você se permite que essa dor, seja ela qual for, experimentada, do luto, do abuso, do abandono, da rejeição, da traição, ela precisa te atravessar, ela não pode ser contida dentro de você. Perfeito. Ela precisa te atravessar. Eu falo que assim como uma cirurgia, não tem como um médico, por exemplo, tirar dele um apêndice. Ele precisa de outra pessoa. Tem dores que a gente precisa de outras pessoas. Eu falo que é a comunhão que cura. Sim. Você precisa de alguém que te suporte nessa dor. Os profissionais de ajuda, eles deveriam ser capacitados para isso. Mas o que acontece? A maioria dos profissionais de ajuda, eles não se curam. Então, eles estão com a dor retida. Aí eles vão atender uma outra pessoa que tá com a dor, que precisa atravessar, e aí quem tá ajudando não suporta isso. E aí fala para ele, você tem que ressignificar isso. Não, você tem que pensar de maneira, não é bem assim. Dor não se ressignifica. Dor se trata. Perfeito. E não existe tratamento sem essa travessia. Porque a dor, ela tem que ser, de novo, ela tem que ser experimentada. Isso. E aí você tem que olhar e dizer, por quê, né? Pra quê? Pra quê? Por que não... Tá errado, para quê? Exato. O porquê a gente fica com Deus. Eu sempre digo, uma grande bobagem é você querer saber por quê. O porquê, deixa com Deus. O Jó da Bíblia fez isso. Sim. Quando ele perguntou por quê, não tem... Aí Deus aparece na história. Aí fala, onde é que estava você quando eu criava as estrelas do firmamento? Sabe aí Jó fala, olha Deus, eu era um nécio, eu fui um tolo quando eu quis entender os porquês, entende? Não tem como. Na verdade, o porquê ele te paralisa. Exato. Ele não te coloca em movimento. Exato. Mas quando você pergunta pra quê, você se move. Exato. E é interessante a gente pensar assim, o nosso maior problema, na minha visão, é porque nós nos comportamos como se a gente fosse eterno. Quando a gente não conhece realmente o nosso Pai, quando a gente não tem uma experiência com Jesus, de fato, sentindo Jesus. Sim. E aí eu vou te falar algo que eu acho que vai fazer muito sentido para você. A gente se comporta como se a vida fosse eterna,
como se a gente fosse autor da nossa vida, como se a gente tivesse a capacidade realmente de colocar filho no mundo. A mulher se comporta como se essa capacidade fosse dela. Sim. Nós não temos essa capacidade. Sim. E eu falo isso com muita propriedade, porque não sei se você sabe, eu não tive filhos nascidos. Não tive. E Jesus falou para mim assim, isso é para você mostrar para as mulheres que essa capacidade, Mirela, essa capacidade é um milagre, é uma dádiva de Deus. Não foi por isso, né? Mas assim, essa minha experiência me permite isso. Então, nós nos comportamos como se a gente tivesse a vida. Sim. Como se a gente fosse autor da vida. Sim. E eu costumo dizer, gente, nós não temos a vida, é a vida que nos tem. Então, quando a gente entende que o nosso pai, ele é um pai multigeracional. Perfeito. Ele não olha para essa geração, ele olha para centenas de geração. Perfeito. E a vida não te pertence. Você pertence à vida, então você não contém a vida. Você não segura a vida. A vida, ela passa por você. Você vai ficar para trás. Mas então, não é porque as pessoas estão tão apegadas ao ego e se identificando só ao ego? Eu não acho. Eu acho que é porque as pessoas estão traumatizadas. Entendi. E aí, o trauma... Aí, esse é o ponto essencial. Onde a gente percebe a presença de Deus, realmente? De Jesus, do Espírito Santo? É dentro. Então, mas é isso que eu tô... Vamos lá. Mas é isso que eu lhe perguntei. Olha só. Peraí. Vai, pode falar. Vai lá. Vamos lá, porque isso é bem significativo. Vamos lá. Se a dor... E é interessante falar isso pra você, porque você vai entender isso muito bem. Por favor. Se a dor, o trauma está no corpo, e eu percebo a presença de Deus dentro do corpo e o corpo está traumatizado e eu não consigo entrar em contato com esses sentimentos em função da dor, faz sentido eu te falar que é exatamente isso que nos impede de perceber Deus? O trauma que está no corpo. Então, as pessoas que estão no ego, elas não estão no ego apenas porque a gente vem do pecado e somos imperfeitos. Não, porque as pessoas, elas também anseiam pelo amor. Sim. Elas anseiam pela paz, muito mais do que pelo conflito. Então, isso não é possível porque o trauma está no corpo. E nós só tratamos a mente. Sim. E quanto mais eu tento conter a minha vida pela minha mente, mais ansioso e perturbado eu fico. Sim. Porque o problema está nos sentimentos. E a percepção aqui. Entende que até na entrega da relação de casal é a entrega do corpo. Sim. É da intimidade. Sim. Então, o que eu estou mostrando? Não existe percepção da presença de Deus num corpo traumatizado. Sim. Esse corpo, ele precisa de ajuda para resolver esses sentimentos, para confiar nessa força interna. Nós somos seres divinos. Nós fomos criados, tudo nos foi dado. Por que a gente não dá conta de tomar posse de tanta grandeza que é a vida? A gente comentava. Sim. Quantas espécies de plantas. Perfeito. Quantas espécies de animais. Sim. Quanta diferença entre as pessoas. Por que a gente não usufrui de tudo isso? O trauma está no corpo. Então, eu tenho meditado muito sobre isso. Porque assim, diferentemente dos animais como um todo, ao homem foi dado uma excelência e um privilégio tão magnífico, porque nós somos aqueles que observamos o nosso sentimento. Nós somos aqueles capazes de observar e pensar os próprios pensamentos. Nós temos um corpo, mas não somos o nosso corpo. Sim. Só que as pessoas estão vivendo tanto no automático e se identificando tanto com o próprio eu delas, esse eu... Sim. Eu vou dizer inferior, digamos assim, mais baixo, mais raso, que elas acham que são os seus sentimentos, elas acham que são seus pensamentos, elas acham que são o próprio corpo. E elas não conseguem subir e sublimar todas essas coisas. Por quê? Porque nós somos um com Deus. Sim. E essa consciência de unidade com Deus, como a senhora falou, como eu posso sentir Jesus? É porque eu preciso entender que tudo me é dado como uma experiência de dádiva. Isso. Mas se eu me identifico só com a experiência, ou se eu me identifico só com a dor, ou só com o corpo, ou só com o pensamento, ou só com as emoções, então eu estou vivendo pelo instinto primitivo animal. E não na sublimação de ser um com Deus. Aquele que pode olhar para tudo isso e dizer, calma, peraí. Essa dor, ela tem um propósito. Ela não é só uma dor. Ela veio, eu a experimento,
Mas eu olho para ela e eu tiro dela a lição. E daqui eu supero. É assim, é exatamente isso. Eu vou só falar da maneira... Bora. De uma maneira feminina. Tá bom, por favor, vamos lá, me ajuda. Vamos Bora. lá. Nós somos um espírito Tá bom, perfeito. que tem uma alma que habita num corpo. Então, quando a gente entende que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo material, Pô. nós entendemos o porquê Sim. que esse corpo é descartado. Perfeito. Ele é tão necessário, mas ele é descartado. Só que o que acontece? A gente vem de uma cultura, de uma história que valoriza o que é visto, Sim. o que é tocado. E principalmente estimulado a acreditar no que é tocável, né? E isso limita a gente em tudo que a gente faz. Porque qual deveria ser a nossa rotina? A gente é levar a nossa alma, porque eu acredito que na alma contém toda a nossa história, a história de toda a nossa família, atuando em nós o tempo todo. Então, a nossa tarefa é pegar essa alma, elevar essa alma ao espírito, para que a gente possa governar sobre esse corpo. Só que como a gente nega a existência da alma, a gente acha que a gente não precisa de pai e mãe, de história, de passado, acabou, não existe mais nada, sou eu comigo mesmo. Uma A gente presunção nega absurda. Uma presunção Sim. absurda. A gente nega tudo que foi Isso. da história da nossa família. Ou a gente nega ou a gente se apega. São dois extremos. É verdade. Né? Verdade. Então, a gente não tem esse hábito de pegar essa história, a história que eu sou, elevar o espírito para governar sobre a minha vida. Exatamente isso. Então, o que acontece? Nós somos reféns desse corpo. É isso aí. É Totalmente exatamente refém isso. do corpo. E esquece... E é muito doido, doutora. Porque se você parar para pensar, só 5 minutos... É só você entra, mas não falo apenas de uma racionalização rápida, Sim. mas eu falo assim, cara, pera um pouquinho, você vai construir um prédio. A matemática, ela 2 mais 2 sempre serão 4. Se você achar que é 3, o prédio vai ficar torto e vai cair. O que a gente está falando aqui é para ser racionalmente básico. Se você se identificar com as tuas emoções, cara, no momento de raiva, tu vai justificar qualquer ação louca. Isso, mas se você também não curá-las, Exato. você continua refém da É o que eu mesma tô falando, maneira. é isso que eu tô falando. Se você se identificar tanto com as suas emoções, ou com os seus sentimentos, ou com a sua própria memória, você vai querer justificar, e você vai poder, inclusive, mas você vai estar errado. Qualquer má ação, qualquer atitude, por exemplo, repetitiva de autodestruição. Agora, se você entender que você não é, mas que você é um ser espiritual que está além disso e que pode olhar para isso e dizer o que eu faço com isso, aí a vida ganha outra dimensão. Ou seja, eu não sou esse comportamento. Exato. Eu não sou esses sentimentos. Eu não sou essas emoções. Perfeito. Mas elas hoje estão em mim. Isso. E eu não vou negá-las. Exato. E eu não vou fingir que isso não está Exato. acontecendo. É perfeito, é eu não isso. vou mudar minha mentalidade sem transformar meu coração. Legal, é isso aí. Porque quando você usa a sua mentalidade, a sua compreensão, o seu entendimento para transformar esses sentimentos, o seu corpo não te governa. Perfeito. Agora, quando você simplesmente nega tudo isso, orientado por uma mudança de mentalidade apenas, vira o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Escravos. Sim. Escravos do ego, escravo do próprio corpo, escravo de aplausos, vazios. Eu ia e perguntar sobre isso, solitários. pessoal. Perfeito. Então, entendemos basicamente aí o problema geral. Eu ia perguntar sobre isso. A dinâmica social, ela também mudou. A vida mudou. E eu fico pensando, todo mundo agora vive uma vida sob o escrutínio de multidão. Que antigamente era no máximo sua família ali, às vezes a opinião de um pai, de um familiar. Agora, todo mundo vive, parece que querendo uma validação de multidão. Sim. E aí vem uma outra questão. Quais são as motivações que têm levado a vivermos essa vida? A gente tem que considerar primeiro
que nós estamos numa era de muita informação. Informação demais mais confunde do que resolve. Exato. Então, o que acontece? As pessoas pegaram muitas informações, aplicaram muita coisa, não tiveram resultado e hoje estão mais perdidas do que antes. Faz sentido? Faz. Esse é um dos pontos essenciais que a gente precisa entender. E quando isso acontece, então a pouca referência que estava sendo mantida é totalmente destruída. E agora nós estamos num tempo onde as pessoas, elas estão precisando avançar e agora com muito medo. Porque está ficando muito claro que nada disso deu certo. Pois é. Quer ver um exemplo prático? Que quando eu tento olhar assim, eu falei, cara, isso aqui tá fora de ordem em tantos níveis. A Virgínia, Sim. ela postou um stories fazendo massagem, né? Aí tinha o personal fazendo massagem. Aí isso virou meme. Virou meme. O pessoal descendo a lenha, falando, né? Tipo... Por quê? Beleza, o personal tá fazendo a massagem e tem uma hora... Ela tá gravando, aí pegaram o zoom. E o personal, ele morde os beiços fazendo massagem nela, tá ligado? Né? Tá. Então o cara tá fazendo massagem nela... Pô, beleza, você tá desejando ela, se não tá, eu não sei, mas tá ali. Ela... Mas o corpo tá mostrando alguma coisa, tá todo lá, mundo pô, vendo, é lógico. Aí tá ela lá deitada, fazendo a massagem e mostrando. É uma intimidade, quer queira, quer não. Sim. Pra que mostrar que tá fazendo... Então, beleza, ao mesmo tempo ela é comprometida, em tese, tá lá namorando, sei lá, um jogador de futebol, que agora... tá recebendo milhares de comentários do tipo, cara, tá vendo? Tu vai se ferrar, cuidado. E ela no começo de um relacionamento. E aí tu fica pensando, tá, em tantos níveis, é o primeiro massagista, que é um personal trainer que vai fazer massagem e que, porra, eu sou homem, tá ligado? Sim. Tem que ter desse... Ela é uma mulher comprometida. O pra quê, né? A pergunta é pra que isso? Você já tem uma coisa. Aí segundo, aí é ela se filmando pra mostrar pra todo mundo o que tá fazendo, elogiando o personal gatão atrás dela, acabando de começar a namorar com alguém. Tipo, Com as filhas vendo, presenciando tudo, com as filhas vendo. né? Com as crianças vendo um homem tocando o corpo dela, porque é um toque. Isso não precisa... Aí vai. Né? Aí tem o outro, o jogador, que agora começa otário. Só que ele, algumas semanas atrás, estava trocando mensagem, tá ligado, com outras. Aí tu fica, cara, que mundo a gente tá vivendo? E aí, óbvio... E observe, isso é uma referência social muito grande. Muito grande. A vida dela é uma referência nacional, Exatamente. né? Então, o que isso tá virando dentro das famílias? Só que, doutora, olha, é muito louco. Seja ela uma referência que não deveria ser. Sim. Bom, enfim. Segundo, o relacionamento de um cara ali, bom, enfim, agindo, uma mulher que é comprometida naquela posição, o cara que é o jogador de futebol agora recebendo, e tudo por causa de uma exposição e uma necessidade de validação. E a vida parece que se tornou essa loucura, aonde antigamente a privacidade, ela era, em tese, uma bênção. Isso acabou e, ao meu ver, vai começar um movimento de resgate aonde a privacidade vai ser uma das coisas mais importantes na vida da gente daqui a pouco. De novo, o resgate. Porque é necessário. Vai se tornar sobrevivência. Né? Agora, é importante a gente observar, assim, o pra que tudo isso? Isso. Né? Eu acho que eu resumiria em 2 palavras. Vazio, que gera uma carência enorme, que é mascarada. Sim. Então, assim, é a pessoa que não conhece os próprios sentimentos, né? Na verdade, na minha percepção, uma mulher, quando se dispõe a fazer isso, tanta exposição para ela, para os filhos, né? Uma experiência que não é uma experiência boa para os filhos. Ela tem idade para compreender isso. Ela está realmente querendo aquele olhar. Ela está realmente querendo chamar a atenção de alguém ou de muitas pessoas. Isso só tem um motivo, é carência. E a carência, ela só existe porque tem um vazio ali dentro. E é grande esse vazio. Enquanto esse vazio não for preenchido, a compulsão não termina.
A compulsão pela atenção, a compulsão por aplauso, a compulsão por dinheiro, a compulsão por comida, a compulsão por trabalho. Né? E aí eu não estou falando só da Virgínia, eu estou falando da nossa sociedade. Isso é um arquétipo, né? Para todo mundo. A compulsão pela internet. Entende? Então, o que acontece hoje? Existe um vazio. Esse vazio, ele se manifesta diariamente em todos nós. E para que esse vazio ele seja mascarado, a gente está arrumando diversas formas de distração. Agora, doutora... Só que ele só aumenta, porque ela cria um problema para ela. Não, e é tão doido... E para ele, né? Não, que se a senhora parar para pensar, falando de vazio, há um vazio tão grande que a pessoa, ela sacrifica aquilo que a gente estava conversando sobre amores. Olha só que coisa doida, né? Ela sacrifica, às vezes, um casamento, sacrifica os filhos, cara, pra preencher algo que ela nem sabe, nem tá ligado? sabe o que é, nem sabe. Aí, e tá buscando, né? E aí, quando tudo isso acontece, a dor é anestesiada. E como a dor é anestesiada, parece que ela está resolvida. Exatamente. E aí é onde vem o falso empoderamento, a falsa autoestima, né? A falsa capacidade de liderar as pessoas, tudo isso é falso. Porque lá na cama, sozinho no travesseiro, não tem jeito. Isso uma hora estoura. Né? E é lamentável, porque assim, na verdade, se a gente for olhar para a intencionalidade da maldade... Eu acredito verdadeiramente que não existe. Mas eu acredito que essa vulnerabilidade, essa carência, esse vazio, que a gente não tem controle sobre ele, aí eu vou falar uma coisa mais profunda. Mas eu sou bem assim, né? Por favor. Pode? Claro. Então vamos lá. Maravilha. Abre espaço para influências malignas. Eu acredito. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo material. Acredito. Então, assim, as pessoas, elas estão sendo usadas e elas não estão percebendo em função das suas dores emocionais, né? Às vezes, por forças negativas, forças do mal, que influenciam porque não estão seguras. Porque, assim, eu acredito que se uma mulher está segura na relação que ela está, se ela sabe o que quer, ela não vai se expor dessa maneira para colocar a relação em risco, para chamar a atenção desse cara ou das pessoas. É o mínimo, compreende? Mas a confusão está tão grande que isso acontece, é aplaudido e é replicado. Então tá. Então a gente conversou. Vamos pensar aqui. Viktor Frankl falava uma coisa maravilhosa, né? Essa pessoa sabe o porquê vive, ela suporta qualquer como. Essas pessoas não têm mais um fundamento de um porquê sobre a vida. Tá? Então, beleza. Ela não tem, ela tá vagando como se fosse uma mariposa, atraída pela luz, cada hora ela vai para um lugar. Atraiu, ela vai mudando de direção porque ela não tem foco, não tem objetivo. É só uma mariposa correndo e vagando pelo vento atrás de qualquer holofote que ela veja. Ponto. Só que isso inevitavelmente e invariavelmente vai gerar traumas e dores, que ela vai muito provavelmente anestesiando através de atitudes ou de dopamina barata, ou de validações externas, de exposição pessoal, a custas de amores e do próprio amor. Sim. Do amor próprio, que ela está abrindo mão. E a gente está vendo uma sociedade sendo construída, infelizmente, nesse fundamento, que mais cedo ou mais tarde, invariavelmente, vai cair. Sim. Tá bom. O que essas pessoas, pra gente indo agora pra conclusão, o que essas pessoas devem fazer? A pessoa tá ouvindo o programa, ela tá dizendo, cara, beleza, isso é a minha vida. E aí eu vou dizer assim, ó, vou dar um exemplo prático. É a mulher ou o cara que, sei lá, foi casado e aí passou por um divórcio já, ou já teve alguns relacionamentos que nunca deram certo. E essas pessoas, elas sempre olharam e responsabilizaram outros por aquilo que era a vida. Não adianta. A gente deu o exemplo do abusador, que é culpado. É culpado. É culpado. Todo divórcio, toda traição tem dois responsáveis. Um culpado, mas dois responsáveis. Dois responsáveis. Tá tudo bem. Isso mesmo. Um é culpado, ele que me traiu. Sim, mas dois responsáveis. Isso. Então, cada um tem que fazer um exercício agora e olhar para dentro. É para a própria vida. Porque enquanto você ficar dizendo que o outro, terceirizando, se vitimizando, dizendo que você é um coitado da vida, da existência, que tudo é mais difícil para você, você vai continuar como tá. Sim. Tá? Então, beleza. Então nós já entendemos.
A pessoa, ela tá se anestesiando na vida, e aí pode usar droga, pode usar álcool, pode usar, como a gente falou, o trabalho, rede social, internet, comida. E aí faz o que academia. quer. Academia. Não, aí é todo tipo de vício que gera uma fuga. Isso. Ou a pessoa, ela pode parar pela primeira vez na vida, querer se olhar no espelho e olhar quem está ali dentro, que é aquilo que a gente conversou. Sim. Quem é que está pensando esses pensamentos? Quem é que está sentindo essas emoções? Quem é que está carregando essas memórias? Quem é que está vestindo essa máscara, essa capa? Deixa eu me conhecer pela primeira vez na minha vida e eu mudar agora. A partir de agora eu quero ressignificar e viver por um porquê que vale a pena e é sólido. Como é que a gente consegue, doutora, orientar essas pessoas para que elas comecem essa jornada de autoconhecimento, para que mudem a vida e façam valer a pena? Quais conselhos a senhora daria para essa pessoa, para ela recomeçar a vida dela num bom caminho? A primeira coisa, suas principais dificuldades, elas são inconscientes. Se fossem conscientes, você já teria resolvido. Então, anota isso aí para sempre. Você precisa trabalhar o seu inconsciente. Segunda coisa, você vai olhar para a sua vida agora e olhar os seus resultados. Se eles estiverem ótimos, você continua da maneira que você está. Mas se você estiver aquém do que você poderia estar, com resultados difíceis, a primeira coisa que você precisa entender é que, seja lá o que for que aconteceu no passado, passou e você hoje é autor da sua história. Então, você precisa se responsabilizar pela mudança dela. E como é que você vai fazer isso? Não adianta mudar pensamentos. Você precisa resolver os seus sentimentos, as suas emoções, todas aquelas dores que estão guardadas, que estão contidas e que foram negadas. Então, você, de preferência, busque uma ajuda profissional para fazer isso. Porque a maioria das pessoas hoje, elas negam essa realidade. Elas estão anestesiando as suas dores, inclusive com um monte de coisa que é validada. Por exemplo, o trabalho, como se fosse bonito trabalhar de forma compulsiva, tá? E diariamente, a partir de hoje, você vai tirar a sua atenção da sua mente e passar a colocar a sua atenção aqui, ó, nos seus sentimentos. E diariamente você vai começar a conhecer os seus sentimentos. Que sentimentos são esses? O que eles estão afetando nesse comportamento? Quando eles surgiram? Porque só assim esses sentimentos eles podem ser transformados. Aí você passa a ter um pouco de controle sobre a sua vida. E por que um pouco de controle sobre a sua vida? Porque não é você que tem a sua vida, é a vida que te tem. Não foi você que se definiu, que construiu tudo, que te colocou aqui. Não, existe uma força que te escolheu, que planejou tudo e te colocou aqui. Ou você vai aprender a lidar com você, respeitando o que já existe, ou você vai ser sempre dominado, controlado por tudo isso que nós conversamos aqui. Faz sentido, doutor Felipe? Faz todo sentido, não tenho nem o que lhe dizer. A gente vai continuar um pouco aí no nosso papo antes da gente acabar, mas eu quero lhe dar um presente de um dos nossos patrocinadores. Tá aqui a imagem, bonitão? Joga em mim aqui, ó. Aí, ó, deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é a Mata, é um super café. Tá? Isso aqui é a energia da floresta, dá disposição, foco, performance, entrega tudo, é natural, é saudável. A latinha aqui para a senhora conhecer. Que ótimo, muito obrigada. A mata é legal por quê? Primeiro, vamos lá, a cafeína desse produto, doutora, ela é de longa liberação, então ela não tem aquele pico nem vale. Então ela atua ao longo do dia, dando disposição, energia de maneira equilibrada. Tem pré-bióticos, então também não causa nenhum tipo de desconforto gastrointestinal. Olha. Não tem nenhum tipo de aditivo, adoçante, nada. É tudo puro, natural, com vários ingredientes amazônicos associados ao café. Então, assim, a Mata é excelente, essa é a proposta. Natureza, natural,
e saúde pura aí pra senhora aí, tá bom? Exatamente o que a gente precisa. Muito obrigado. Muito obrigada. Legal. Muito Presente obrigada. da mata pra senhora, tá? Obrigada, muito Mas vamos continuar o nosso papo. Vamos continuar o nosso papo. Vamos lá. Tudo isso que a senhora falou faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora vamos a conselhos práticos para os casais. Ótimo. E vamos deixar o pessoal com água na boca, porque a senhora é incrível. E aí a gente volta para fazer outros programas. Vamos deixar o povo com água na boca. Vamos lá. Vamos lá. Casais que estão entrando no relacionamento agora, tá? Vão se conhecer. Qual é a inteligência por trás, doutora, de uma entrega sexual? Por parte tanto da mulher quanto do homem. Digo e vou repetir 1 milhão de vezes nesse programa. Eu tenho 44 anos, eu sou de 1981 e eu falo, a minha geração, um pouquinho antes, 77, 75, pra cá, fomos a geração lançada no fogo. O que é o fogo? O pessoal confunde demais, o pessoal acha que o homem a vida inteira ouviu que ser comedor, pegar todas as mulheres, era ser um garanhão. Mentira. Isso é da minha geração pra cá. Porque o homem sempre houve a preocupação em ter filhos, pô. Isso é uma coisa óbvia. É igual a mulher lançada no mercado de trabalho, a mulher lançada pra profissão, a mulher lançada pra... espera pra ter filho, hein? Filho dá muito trabalho. Isso é novo também. Porque antigamente, a minha mãe casou com 17 anos. Sim. Era assim, era um filho atrás do outro antigamente. Por quê? Porque não tinha como se prevenir, era normal. Então o homem, eu sempre falo isso, pô, a sociedade é que as pessoas acham que começou ontem, mas não eram outros alicerces e aquilo foi construído dessa forma. Mas a minha geração ela foi lançada no fogo. E nós ouvimos todo tipo de conselho e alguns foram bons, outros foram péssimos. Um deles é... homem garanhão, ele pega todas as mulheres. Não, cara, isso é um homem estúpido. A coisa mais bela é você conhecer a mulher da tua vida, se relacionar em amor. Ponto. O meu filho jamais vai ouvir da minha boca, sai pegando a mulherada por aí que tu é o cara. Não, ele teve mãe, ele tem irmã, ele vai ouvir que ele tem que respeitar a filha do outro cara lá. Sim. Ponto. Então... dito isso, não fazendo essa distinção, que parece que hoje é tudo uma libertinagem absurda, e o pessoal tá jogando tanto pra baixo a régua, mas eu queria ouvir da senhora, ó, casal começando a se relacionar agora. Qual é a prudência, por exemplo, na entrega sexual? A importância do sexo em relação à psique, a essa construção de um relacionamento. Como é que, sem aqueles tabus tão antigos, como é que a gente, em equilíbrio, aconselha, por exemplo, um casal que está se conhecendo agora na área sexual? Primeira coisa que a gente precisa entender é que sexo é a maior força da vida, porque é a força geradora de vida. Então, ele é usado, ele é necessário para servir a vida. Então, o meu conselho é uma cautela muito grande. Porque um casal que começa uma relação e quando ele tem um envolvimento sexual, ele traz para dentro dessa relação um peso extraordinário. Um casal que namora há muito tempo, tem uma relação, quando vive uma vida sexual ali, tudo muda para esses dois. É como se a alma de um e de outro, ela se atasse ali. Né? E às vezes no encontro sexual essas almas se encontram e elas estão interligadas, mas às vezes esses dois ainda não se decidiram por isso. E isso tem um peso para essa história e para a história futura desses dois gigantesco. Muito maior do que o que a gente tem em consciência. Então, tudo aquilo que você vive de intimidade, de entrega numa relação de casal, que envolve sexo, tem um peso para sua vida para sempre. Então, sinceramente, assim, doutor Felipe, independente da palavra, independente do que for, de conservadorismo ou não, da religião, seja o que for, assim, hoje eu olho, depois de 25 anos de consultório, né, orientação de muitos casais, né, de estar aí nas redes sociais orientando todo dia, eu percebo assim, é muito pouco provável que uma pessoa consiga ter um relacionamento sexual saudável com seu marido ou com a sua esposa se vem de
um histórico sexual muito ativo. Ou de casualidades, né? De casualidades, né? Porque tudo isso tem um efeito. Sim. Né? E esse efeito, ele não é retirado. Sim. Né? É como se dores vão sendo geradas Sim. ali. Né? Então, assim, a minha orientação verdadeiramente é: escolha bem para quem você vai se entregar. E se entregue de verdade. Porque essa é a força mais importante da vida. E não deve ser utilizada de qualquer maneira, com qualquer pessoa, por qualquer prazer. Porque assim, ó, o prazer momentâneo não justifica uma dor posterior. Perfeito. Então, o que a gente vê na maioria das vezes é quando a pessoa entrega o corpo sem ter decidido ainda por uma entrega completa dela, das duas partes, isso vira um peso, vira insegurança, vira manipulação, vira controle, vira culpa, vira vergonha, e é incrível. Porque aí a gente pensa, a gente faz isso porque eu sou livre. Mas, na verdade, isso mata a intimidade. Eu digo até um detalhe a mais. Eu sempre falo isso. Fala muito do caráter da pessoa, porque é de uma imprudência. Se você parar pra pensar um pouco, é de uma imprudência, tanto homem quanto mulher, tá? Mas muito mais da mulher. Por quê? Pela constituição física do homem. O homem é 30 quilos, sei lá, mais pesado que a mulher. Aí ela conheceu o cara no Tinder, ou numa madrugada, numa balada. E ela decide ir para um quarto sozinha com esse cara que ela acabou de conhecer, que tem 30 quilos a mais que ela, e que se quiser, por um momento de loucura, fazer uma maldade com ela. Sim. Eu falo muito assim, eu me casei aos 44 anos, né? Então eu tive uma vida, pela primeira vez, eu tive uma vida de solteira até os 44. E aí eu tinha muitas amigas mais velhas, né? E quando eu via qualquer mulher se dispor a participar de uma relação assim, eu falava pra ela, você é uma suicida. Exatamente. Que é isso, meu? Claro que é. É lógico que é. É claro. Olha o risco disso. É o risco na hora e depois. E depois pega um cara que fica obsessivo, obcecado, de repente, por você. Aí ele começa a te perseguir. Cara, você não sabe, você colocou o cara na tua vida. Não, e a maioria das mulheres que se dispõem, e os homens também. Também. Que se dispõem a viver isso, no outro dia eles estão destruídos. E com o discurso de que tá tudo bem. Que isso é liberdade, que isso é intimidade. Geralmente, essas pessoas que vivem uma vida sexual muito intensa, elas são incapazes de ter intimidade. E de se relacionar de verdade, né? Intimidade. Sempre vai ter uma ressalva, né? Sim. Sabe, porque na intimidade, você não vai se preocupar se seu corpo tá bonito ou tá feio. Perfeito. Porque a idade vai chegar. Perfeito. Né? Na intimidade, o sexo vai para além, é lógico, né, da performance. Daquele momento da performance. Sim. Né? Então, a pessoa que tem uma vida sexual muito ativa, ela vai se tornando cada vez mais incapaz da intimidade real, da entrega legítima. Porque a entrega legítima não é aquilo que você faz pelo outro, é aquilo que você faz por você. Perfeito. É aquilo que você faz por você. E quando você tem uma vida sexual muito ativa, você está refém daquilo que você está entregando para o outro. E naturalmente o outro vai desprezar. Vai. Você sabe por que ele vai? Porque você está desprezando. Não, eu vou falar uma coisa. Olha, você que está vendo o programa aqui, preste atenção, cara. Homem só valoriza o que é difícil. Sim. Cara, é caça, pô. Caça, pô, é caça. É o macho. É da caça, é pré-histórico, é nosso, é inato, é de uma psique construída coletivamente há milênios. A gente tá lá, ó, vamos caçar. Aí o cara ia caçar, beleza. Quando ele voltava com a caça mais difícil, ele falava, orgulhoso, peguei. A mais fácil, o passarinho que ele pegou, ele nem valorizava. Ele não vai contar essa história. E a mulher só se sente segura por aquele cara que se posiciona. Claro. Né? Por aquele cara que vai pra cima. Eu lembro, meu marido, eu falo que ele fez assim, ó. Eu vinha pra cá, ele fechava. Eu vinha pra cá, ele fechava. Entendeu? Chegou um ponto. Essa pessoa fala, Mirela, mas por que o Rodrigo? Por isso. Isso pra mulher é uma segurança. Isso causa uma atração, uma certeza tão grande. Doutora, vamos falar. De que é ali que você quer ficar. Vamos falar a verdade. Como é que a mulher, ela abriu mão de curtir um cara, ó, que anda do lado de fora da calçada? Olha, eu tô falando uma coisa que parece óbvia, mas, mano, sempre foi. Pra proteger ela. É do perigo. Sim. Se vem alguém
estranho se aproximar, ele toma a frente pra saber o que é, o que foi. Porra. Mas vamos lá, a mulher não abriu mão disso. É mais sério, a mulher não abriu mão. Ela só não acredita mais que existe. Que loucura, não? É muito mais sério do que abrir mão. Porque uma coisa é, eu tenho isso, mas eu abro mão. Sim. Outra coisa é, eu nem acredito que isso existe mais. Que loucura. Entende? Que tristeza. Então, assim, é isso que eu ia falar. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Gentileza isso coloca, ficou fora de moda quando, doutora? Isso coloca... Eu vou te falar quando. Isso coloca os nossos filhos em risco. Totalmente. E sabe quando a gentileza... ela saiu de moda? Quando nós aprendemos a criticar os nossos pais. Quando a gente começou a prometer, eu não vou ser igual minha mãe, submissa, aceitar tudo do meu pai. Eu não vou ser como meu pai, que só quer saber de trabalhar, que não tá nem aí, que é seco, é frio, não sabe tocar, não sabe falar. E aí hoje os homens ficam tentando falar, conversar e aí entram num universo. Posso lhe dizer uma coisa? Posso lhe dizer uma coisa? Vou lhe dizer uma coisa. É até o primeiro boleto chegar ou até a cama ficar vazia demais. Eu fico pensando sobre isso, né? Os filhos que criticam os pais. Eu via meu pai trabalhando tanto e às vezes a gente olhava e não entendia, né? E ele lá trabalhava, saía cedo, voltava tarde, a minha mãe cuidando da casa, cuidando da gente, né? E a gente olha e não entende, e a gente criticar, porque parece que nós conhecemos tudo, com 20 anos de idade, não sabe nada da vida. Nada. Até o dia que você tem que pagar o primeiro boleto, até o dia que você tem que pagar suas contas, até o dia que já não tem mais o teu pai nem a tua mãe do lado, como é o meu caso, e que você tem que tomar conta da vida e dizer, tá, agora sou eu. E eu tenho os meus filhos, eu saio muitas vezes cedo e volto muitas vezes tarde, e eles estão me observando como eu observava meu pai, e eu penso, caramba, meu pai sobreviveu tudo aquilo em silêncio, era firmeza, era fortaleza, era um homem de verdade em dor, sangrando pela gente e acordando no dia, e a gente seguro, né? Porque assim, a luz está funcionando, tá paga, a água tá chegando, tá paga, o colégio, eu tô podendo ir, voltar, tá pago, e eu nem imaginava o tamanho do sacrifício que ele vivia quieto. Olha quanta admiração deveria haver no nosso peito pelos nossos pais. A comida sempre na mesa, a roupa sempre limpa, a mãe cuidando, abraçando, beijando, e a gente olhava e não percebia. Não. Pelo Agora, contrário. hoje é a gente. É até, doutora, chegar o primeiro momento de responsabilidade que é tua. Sim. Aí você olha e fala, caramba, agora sou eu aqui. E eu vou dizer o que cura. Quando a gente chega nesse nível, né, o que de fato cura é o arrependimento. É isso. Dr. Felipe. Então, muitas vezes eu tô em casa e tô passando aquela barra, né, com o marido, que todo mundo passa, né? Eu tenho um marido incrível. Mas barra todo casal, barra. Casal. Opa, peraí, pô. Nossa maior alegria, nossa maior dor, Exatamente. nosso maior desafio. Essa história é o de que eu falei do amor fundir. sublime. É o que eu falei do amor sublime. Então, às vezes eu tô lá, né, naquela barra, e eu lembro da minha mãe. Exatamente isso que você tá falando. Eu lembro da minha mãe que em momento nenhum ela negociava o papel dela. Ela deixava de fazer o papel dela com alegria, com disposição até hoje. E eu lembro que às vezes eu falava assim, adolescente, né? Eu não vou passar por isso, não. Né? E aí, sabe o que eu faço? E essa é um exercício prático que eu quero deixar também para nossa audiência. Aí eu falo assim, no meu coração, mãe, eu sinto muito. Eu não sabia o que eu estava falando. Mas que bom que a senhora está aqui para me ensinar até hoje. É isso aí. E se não tivesse também, né, como a sua não tá, as lembranças, elas jamais são passa. Suficientes, né, para que a gente possa transmitir isso para a geração que vem depois. Eu vou lhe dizer uma coisa além, para as pessoas aqui que estão vendo esse programa. Belo programa. Eu tive o privilégio de ter uma excelente mãe. Uma mãe incrível. Morreu muito cedo, sabe? Mas foi a mulher mais doce, amorosa, engraçada, carinhosa, né? Uma mãe extraordinária. E um pai, meu melhor amigo até o último dia de vida dele. Eu tive esse privilégio de ter bom pai e uma boa mãe, que foram para mim exemplares em tudo. Mas muitas pessoas que veem o programa, às vezes pensam, né? Meu pai não foi bom, ou fez coisas erradas, ou meu pai me abandonou, nem me criou. As pessoas, elas podem pensar da seguinte forma, e você que está vendo esse programa, entenda isso. Ainda que seu pai tenha te abandonado, ou não tenha sido presente, ou tenha sido até uma pessoa ruim, perdoa, cara. Porque uma coisa ele te deu, a tua vida, velho. Se você conseguir olhar e entender
que você pode honrar seus pais. E honrar seus pais é melhorá-los em vida. É você pegar todos os aspectos difíceis, de dor, e falar, eu não serei isso, eu serei melhor do que isso. E também em todos os aspectos... Por honrar o Senhor. Por honra, é isso, pela consciência da dádiva, da graça. E aí você fala, e as qualidades? Tá aí o desafio. Ou repita o melhor e as qualidades. É o desafio. Eu falo, eu tenho um baita de um desafio em vida. Eu tenho que melhorar meu pai e minha mãe em vida, que foram excelentes. Cara, se você colocar teu coração nessa, você tem liberdade. E a vida vai ter valido a pena. É o dever de todo homem, honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe é isso, cara. É olhar, porra, quantas noites perdidas. É resolver os sentimentos. Doutora, pelo amor de Deus, quantas fraldas trocar, a gente sabe. Quanta... Pô, eu olho... Cara, eu falo muito que assim, desafio é quantas vezes você limpou o bumbum da sua mãe? Quantas vezes você limpou do seu pai? É isso aí. Que história é essa? É isso aí, doutora. E a gente conseguiu olhar e dizer... Né? Então, eu penso assim, de novo... É um olhar positivo sobre a vida que está faltando nas pessoas. Então, falamos do casamento, conversamos aí algumas questões. Recomeçar também nós falamos. E uma última pergunta para a gente finalizar e, como eu falei, deixar com água na boca para a senhora voltar. Tá bom. Como é que o homem... Porque essa é uma questão interessante. A mulher... Uma vez eu fiz um casamento e eu disse exatamente assim, né? Eu pude celebrar o casamento e eu falava sobre a questão da admiração. E eu dizia, né? Cara, nunca perca o olhar pro seu marido como o seu herói. Né? Aquele homem que cuida, que provê, que te guarda. Nunca perca a admiração pelo seu homem, pelo seu marido. Olhe ele com honra, olhe ele com carinho, com admiração. E isso vai fazer o casamento ser longo. Da mesma forma, o homem pela mulher. Exato. Ter aquele olhar, né, de cuidado, de carinho, como um vaso frágil que a gente quer cuidar, proteger, amar. Eu falo, você quer descobrir isso? Eu vou falar, é a minha experiência. Eu tenho filho homem, 2, que é o mais velho de 12, e o mais novinho de 1,5. E tem uma menina de 3 anos e meio. A fisionomia até muda na hora de falar. Não tem jeito. Cara, mulheres, vocês não sabem o tamanho de um amor que o homem é capaz de ter por vocês. Vocês não têm noção. E é do zelo, é do cuidado, é do carinho, é do acolhimento. Cara, é da delicadeza. É uma coisa apaixonante. A minha filha A minha filha chega todo dia, e é muito engraçado que ela chega todo dia, doutor, e fala assim: papai, né? Eu sou filha. Que é tipo... Que é filho, né? Filho. Eu sou filha, tipo, eu sou única, né? Eu sou filha. Você é minha filha. Aí eu me derreto, eu beijo. Eu vou dormir à noite, todo dia que eu boto ela pra dormir, eu deito, ela me abraça. Minha esposa fala, pô, perdi meu lugar, porque ela me abraça mesmo, cara. Ela me agarra pra dormir à noite. Aí depois eu boto ela no berço, sabe? É maravilhoso. É uma dádiva. Fala pra nós, doutora, pra gente encerrar. Como uma mulher preserva esse olhar de admiração, como o homem preserva esse olhar apaixonado pela mulher dele, para que viva uma vida longa. Olha... Eu sei que é complexo, mas a senhora de maneira simples, se a senhora puder dizer... Eu vou falar de maneira simples, por favor. Mas é um tema para um próximo podcast. Lógico que é. Por isso que eu falei, deixar com água na boca. Com certeza, aqui a gente não para mais. Uma mulher, para conseguir manter esse olhar de admiração pelo homem dela, não tem nada a ver com o que esse homem faz. O homem não tem condição de ajudá-la nisso. Sim. Ela só vai conseguir a hora que ela curar dentro dela as dores, as queixas que ela tem pela mãe dela. Que a força dela... Nós iremos longe, com certeza. Porque é a força feminina dela. Imagina uma menina que cresceu num lar, por exemplo, o pai abandonou. Ou vivia a mãe falando, pai presente, mas a mãe sempre falando, teu pai não presta, homem não presta, tudo cafajeste, não sei o que, ou que abandonou. É porque teu pai era assim, homem nenhum, não confio em homem, não confio... Imagina essa moça. Entenda uma coisa, a mulher que o pai abandonou, a maior dor dela não é em relação ao pai.
em relação à mãe. Como a mãe vê os homens a partir daí, né? A minha mãe escolheu esse pai para mim. Então, a mulher, para ela conseguir ter um olhar de admirar os homens, ela precisa curar a sua dor em relação à sua mãe, que é o seu feminino. Que coisa. E um homem, para conseguir admirar uma mulher, ser fiel a uma mulher, proteger uma mulher, ele precisa curar dentro dele todas as mágoas e queixas que ele tem em relação ao próprio pai. Tá certo. Isso significa que cura de casal a gente não trata junto. Casal, a gente não trata o casamento. A gente trata a pessoa, os indivíduos em relação à sua própria história. Quando essas pessoas são curadas, elas ficam mais livres para um relacionamento de casal saudável. Perfeito, não tem o que dizer, perfeito. Eu vou matar aqui o programa com a senhora falando exatamente, eu gosto muito nesse programa eu sempre converso, para que as pessoas, porque eu tento fazer o papel das pessoas em casa e ao mesmo tempo que elas se identifiquem, né? Sim. De alguma maneira, com algum testemunho que a gente possa trazer. Eu sou casado há 17 anos, eu sou apaixonado pela minha mulher. Eu falo isso com tranquilidade. Tipo, eu digo porque eu gostaria que ela tivesse sido a única mulher da minha vida até hoje. Não foi. Eu tive poucos relacionamentos. Olha só o que eu vou lhe dizer. Eu só tive 3 mulheres na minha vida. Eu já tenho a minha. Se a gente pensar numa época e eu tô com a minha esposa, eu sou feliz. E eu digo pra senhora uma coisa. Casamento é a coisa mais cabulosa que você pode viver, cara. Então, sabe, eu torço para que as pessoas não abram mão de querer viver e experimentar e não achem que não dá mais. Ainda tem pessoas abertas e disponíveis, mas comece por você. Você se curando, né? Exatamente. Acabou. Quando você se cura, você aproxima pessoas que estão no mesmo momento. Provavelmente, às vezes as pessoas, porque eu não encontro, é porque talvez você não seja curado. Exatamente. Cuida do seu jardim, a borboleta ela vai vir, pô. Mas cuida primeiro do seu jardim, né? É exatamente, porque você atrai exatamente o que está dentro de você. Eu falo, as pessoas não se comunicam pelo que sai da boca. Perfeito. Elas se comunicam pelo que sai do coração. Antes do cérebro ser formado, o nosso coração já é. Exatamente. E é nosso coração que irriga todo o nosso cérebro. Ou seja, tudo parte do peito. Do peito. Tudo que você sente, tudo as pessoas percebem e é a partir daí que elas se aproximam ou se afastam. Perfeito. Inclusive a educação dos filhos. Perfeito. Ela parte pelos sentimentos. Doutor, é o seguinte, portas abertas, a senhora é incrível, foi um papo extraordinário, que belo programa. Peço que a senhora deixe uma palavra aqui pro pessoal de despedida, na sequência eu finalizo o programa, mas já sabe, tem que voltar, porque o que a gente vai ter... doutora, pelo amor de Deus, tá? É uma grande honra. Tá bom, obrigada. Por favor. É uma alegria estar aqui com vocês. Me senti muito honrada. Obrigada, doutor Felipe, pelo convite. E eu quero motivar você que nos ouviu a acreditar. A sua vida é resultado da qualidade dos seus relacionamentos. E depois dessa nossa conversa, eu fico até emocionada. Eu tenho certeza absoluta que hoje você tem uma chance de construir relacionamentos melhores e saudáveis. Também tenho certeza que tem pessoas aí que você ama muito e que merecem participar, né, doutor, dessa conversa. Por favor. Tá? Então, gente, multiplique, né? Espalhe esse vídeo se fizer sentido para você, porque nós estamos aqui para servir a sua vida. E o nosso maior propósito é que seus filhos sigam bem, acreditando que o amor é possível e é a melhor coisa dessa vida, né? Doutora, vou finalizar aqui com o pessoal, mas antes eu quero dizer uma palavra, sabe? A beleza do Evangelho, a beleza de Deus, é que ele começa e termina com a adoção na vida. Sabe? A gente olha para Jesus, ele é a adoção do início ao fim, né? Ele é adotado por uma família e no final da vida dele está dizendo para João e para Maria, olha, mãe, esse é teu filho, aí é a tua mãe. Tipo, é a adoção do princípio ao fim. A senhora, graças a Deus aí, eu tenho certeza e convicção que tem sido uma boa mãe. Amém. Para milhares de pessoas. Então, meus parabéns. Eu fico muito feliz e
muito honrado com a sua presença. Obrigada. Tá? Eu vou finalizar. E você que nos acompanha até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso para nós dois, porque esse programa foi muito bonito, não vai criticar ninguém, mas eu vou dizer uma coisa para vocês antes de encerrar. Aproveita a vida e honre os pais de vocês. Eu já contei essa história, eu perdi minha mãe muito cedo. Eu a encontrei um dia morta em casa e não dei boa noite para ela por uma brincadeira. Isso quer dizer alguma coisa? Diz, porque me ensinou a nunca perder as oportunidades que a vida te traz. E guarde isso, cara. Se você tá vivo, você tem o dever de ter gratidão no seu peito e honrar os pais de vocês. Honre-os. E muitas vezes você talvez não tenha conhecido eles, não saiba, ou não tenham sido pessoas amáveis, carinhosas, presentes. Então seja você melhor, mas ame eles perdoando, ame eles com esse olhar de gratidão, de honra, porque eles deram vida para vocês. E a vida é uma dádiva maravilhosa. Tá? Ame aí ao máximo possível, cure as feridas internas e não desista do amor. Porque é bom demais você encontrar aquela pessoa com quem você pode se tornar uma só carne, um amor sacrificial, sublime. É isso. Um beijo. Não desista da vida e nem do amor. Até o próximo programa. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Mane, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IRONTALKS, tenha seu desconto. Compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.